Olá pessoal, tudo bem? Depois de passar alguns conteúdos relativos à progressão aritmética, né? Tá faltando só a soma de progressão aritmética. Vamos voltar um pouquinho e vamos resolver exercícios, né, a partir de sequência numérica, reforçar um pouco a resolução de exercícios do nosso LIP, tá bom? Esse exercício aqui, né, é um exercício do LIP. Quem quiser acompanhar, é um exercício que se encontra aqui na página 12, tá? É na página 12 do LIP. É o exercício 3 da página 12 do LIP, tá bom? Copiei aqui para vocês. São dois exercícios que vou resolver na mesma página, né? E são exercícios que envolvem sequência numérica, ok? Então, são dois exercícios do nosso LIP que se encontram na mesma página 12. Muito bem, esse exercício ele trata exatamente do quê? Ele fala sobre números figurados, né? Números figurados são aqueles representados pelo número de pontos de uma determinada configuração geométrica. Quando a gente aprender soma de PA, eu vou apresentar para vocês, né, números retangulares, tá bom? Mas vamos trabalhar com esses números retangulares. Então vamos lá. Números figurados são aqueles representados por números de pontos de uma determinada configuração geométrica. Então vocês estão vendo aqui uma sequência. Cada termo da sequência, não estamos mais falando de progressão aritmética necessariamente, tá? É uma sequência qualquer. Então, considere que esses diagramas representam os primeiros números retangulares. Conforme vocês estão percebendo, são retângulos. Assim, notando por Rn, então ao invés de o exercício usar a expressão de AN, ele está usando de Rn. Então, o R1 é o primeiro retângulo, né? O R1 seria o primeiro retângulo, o R2 é o segundo, o R3, né, é o terceiro, e assim por diante. O R4 é o quarto retângulo. Então, assim sucessivamente, de modo que todos os demais números retangulares continuem seguindo esta configuração geométrica. Aqui ele está querendo dizer que tem uma propriedade escondida que permite você sempre, né, construir um próximo número retangular. Bom, aqui ele está falando uma coisa, né? É uma pista. Ele está falando o seguinte: se a diferença entre dois números retangulares consecutivos vale 100, então o maior deles é o. Vamos lá, vamos resolver isso aqui, né? Vamos resolver de forma sequencial, da seguinte forma. Vamos ver o que acontece quando a gente faz R2 menos R1. E aí nós vamos tentar perceber aí alguma propriedade. Beleza? Então, começamos aqui com a diferença entre R1 e, ou melhor, R2, né? R2 menos R3. Vamos colocar aqui, né? R3, né? Não, eu errei. Calma, calma. R2 menos R1. Boiando. É sempre o maior, né? De maior posição menos o menor. Certo? Então, eu estou pegando aqui a diferença de dois termos consecutivos. Dois retangulares consecutivos. Vamos ver qual vai ser, no que vai resultar a diferença desses dois retângulos. Vamos diminuir um pouquinho aqui, né? Então, quando você pega aqui, esse retângulo aqui, ele tem 2 pontos. Esse retângulo aqui, ele tem quantos pontos? Tem 6 pontos, tá certo? Quando você faz a diferença, o que vai acontecer então? Na hora que você faz a diferença, né? Vai ficar 6 menos 2, que dá 4. Perceberam? R2 menos R1 dá 4. 6 menos 2. Vamos para o próximo. Vamos seguir aqui na frente mesmo. Se você fizer a diferença entre R3 menos R2, agora você tem que aumentar 1, né? O terceiro menos o segundo. Você vai perceber aqui.
Vamos lá. Quantos pontos tem aqui? É só você fazer, né? Tem 4 aqui e 3 aqui, são 12. 4 vezes 3, 12. Então são 12. Aqui são 12, aqui são 6, beleza? Então 12 menos 6, 6. Eu acho que ainda não deu para perceber qual é a propriedade, né? Vamos fazer mais um e vamos tentar tirar alguma coisa aqui. Olha lá. Vamos fazer então o R4 menos R3. Vamos fazer com aquilo que está visível ao olho nu. Então, quando fazemos R4 menos R3, essa diferença vai resultar no quê? Dá para contar ainda. Quantos pontos tem aqui no comprimento? Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na altura são 4. É que nem você fazer base vezes altura, né? É assim que você conta o número de pontos, né? Então, aqui na base você tem 5 pontos. Na altura são 4. Então, 5 vezes 4 dá 20. É isso? Bom, isso aqui dá 20. Isso aqui dá 12, né? É isso? 4 vezes 3, 12. Então, 20 menos 12, 20, né? 20 menos 12 vai dar 8. E aí? Será que é possível percebermos alguma propriedade? Vamos lá, gente. Olha só. R2 menos R1 dá 4. R3 menos R2 dá 6. R4 menos R3 dá 8. Alguma coisa aqui a gente pode perceber, ó. Olha só. Bom, tem algumas coisas que a gente pode perceber, né? Quando você vai para o próximo, aumenta 2, né? Você vai para o próximo, aumenta 2. Isso é algo que você pode perceber. Só que não vai ajudar a responder o nosso enunciado, né? Ele fala assim, ó. A diferença entre dois números retangulares consecutivos vale 100. Então, o maior deles é o... Ou seja, quem é? É o R50 menos R49? É o R51 menos R50? É isso que ele está querendo dizer, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Essa diferença dá 6. O maior dele dá 3. A própria pergunta do exercício, às vezes, pode ter alguma dica, né? Olha só, nessa aqui é 4. O maior deles é 2. Esse aqui é 6. O maior deles é 3. Aqui a diferença é 8. O maior deles é 4. Já deu para deduzir que o maior índice que aparece aqui, né, que ele está pedindo só um índice, né, não quantos são. É só a posição do retângulo. Que retângulo que é esse? É o R50? Vamos ver por quê. Se aqui é 8, aqui é metade. Se aqui é 6, aqui é metade. Se aqui é 4, aqui é metade. Então, se aqui for 100, então vou estendendo esse raciocínio lá para frente, né? Se essa diferença dá 100, então o maior deles vai ser metade também, vai ser 50. E aqui, claramente, né, se ele pedisse menor, seria 49. Ou seja, o método indutivo, chegamos no R50. Percebem? Um exercício simplesmente de sequência numérica. Aqui você pode falar também, né, que o resultado das diferenças ela segue uma progressão aritmética, né? Mas ele não falou em nenhum momento que essa sequência é uma progressão aritmética. Inclusive, essa sequência não é uma progressão aritmética. Aqui é 2, aqui é 6, aqui já é 12, né? Então, não é uma progressão aritmética. A diferença entre dois termos pode ser, né? Aí teria que fazer os outros. Mas aí você tem que provar e tudo mais. Mas não é um exercício tipicamente de progressão aritmética. É um exercício de sequência numérica puramente sequência, com uma fórmula, uma lógica própria. Assim como existe na sequência de Fibonacci. E eu estava lembrando aqui que eu estou devendo, né, eu devia ter feito antes, mas tudo bem, isso eu posso fazer em qualquer momento. A Torre de Hanoi. Eu vou deixar para o final, né, depois que acabar a progressão aritmética, como parte complementar, mas faz parte da matéria, né, é muito importante,
eu vou dar um exemplo, né, de um joguinho muito famoso, que é a Torre de Hanoi, onde ele segue um exemplo de uma sequência numérica, certo? Para vocês verem que o assunto sequência numérica ele é bastante amplo, sendo que as progressões aritmética e geométrica elas são apenas situações, né, são casos específicos, ok? Então vamos para o próximo exercício. Apenas esse, né? A aula de hoje é curta, né? É apenas para reforçar com alguns exercícios. Como já iniciamos a matéria nova, então a gente já pode administrar aqui o tempo, né? Só fazendo exercício antes da gente avançar com conteúdo novo, está certo? Então vamos para esse exercício aqui, né? Bom, aqui é o livro do professor, ele já tem a resposta, né? Mas vamos deduzir junto aqui, ó. Na sequência 1, 3, 5, 7, 9. Que sequência que é essa? É a sequência dos números ímpares. Bom, o que você pode entender da sequência dos números ímpares e dos pares, né? Elas têm uma coisa parecida, né? As duas vão de 2 em 2. Se você pensar só nos números naturais, os números pares começam do zero e vai de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. É uma progressão aritmética de razão 2, mas começando do zero. E a sequência 1, 3, 5, 7, 9 é uma sequência que também é uma progressão aritmética, só que ao invés de começar do 1, começa do 0. Ou melhor, é o inverso, né? Ao invés de começar do 0, começa do 1. E também vai de 2 em 2. Outra definição que você pode dar para número par, né? Número par é todo número divisível por 2. E os ímpares não são divisíveis por 2, ok? Então, por essa lógica que está aqui, né? Você já pode deduzir o quê? Quais serão os próximos 3 números? Então, pelo método indutivo, você percebeu que vai de 2 em 2. Então, quem são os próximos 3 números? Esse assunto aqui veio antes da PA, né? Então, ele estava supondo que você não sabia progressão aritmética. Mas, pela lógica, né? Pela razão, então a sequência continua com o mesmo comportamento. É assim que ele sugere quando coloca isso aqui e 3 pontinhos. Então, mantido essa mesma constância, né? Essa razão, que vai de 2 em 2, o próximo é 11. 11 mais 2 é 13. 13 mais 2 é 15. E assim sucessivamente. E lógico, né? Se ele pedisse aqui o 20º número, você poderia fazer de cabeça, mas já tem posse da fórmula do termo geral. Ok? Só para reforçar, né? Não esquecer esse assunto de sequência numérica, que é bastante amplo. Só que o exercício não pede aqui nada de termo geral. Ele quer que você use uma lógica, né, de forma a deduzir essa sequência. Então, agora no item B, ele quer que você diga qual dessas fórmulas aqui representa os termos dessa sequência. Ok? Aí você faz um teste, né? O que é n pertencente aos naturais asterisco? Explicamos isso numa das primeiras aulas de teoria dos conjuntos, né? Conjuntos numéricos. N é natural e aqui é diferente de zero, porque o n se refere à posição dos números. Então, não existe a zeroésima posição, existe a primeira. Então, o n é 1, é 2, é 3, é 4 e assim por diante. Então, qual dessas seguintes fórmulas representa os termos dessa sequência? Vamos fazer um teste. Para n igual a 1, já falha, porque 2 vezes 1, se você pega o primeiro, né, o T1, é o primeiro termo, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 é 3. Já pega esse aqui e não pega 1. Então já não dá. Se você pegar o segundo aqui, o primeiro termo dá certo, né? 2 elevado a 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Beleza. Vamos pegar o segundo termo? 2 ao quadrado, né? Porque o segundo termo é 4. 4 menos 1, 3. Ah, então deve ser o 2, né? Vamos pegar mais um. Vamos pegar o terceiro termo e vamos ver o que acontece. O terceiro termo é o T3, é 2 ao cubo, certo? 2 ao cubo é 8. Menos 1 vai dar o quê? Vai dar 7. Então, para o terceiro termo, mas deu 7 aqui, mas não deu 5. Ele pulou. Então, se você pega, por exemplo, o quinto termo, o quinto termo tinha que dar 9, e não dá. O quinto termo é 2 à quinta já dá 32, já passa muito, né?
Então já está descartado a fórmula do 2. Então, por eliminatória, é o terceiro. E aqui funciona, né? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Segundo termo. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Terceiro termo. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 1, 5. 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 1, 7. 2 vezes 5, né, que é o quinto termo. 2 vezes 5 é 10. 10 menos 1, 9. Tá certo? Então aqui, gente, é claramente a sequência dos ímpares. Se ele pedisse a sequência dos pares, era só você tirar esse menos 1 aqui. A sequência dos pares é sempre 2n. É 2n menos 2 vezes n menos 1 parênteses, tá? Porque tem que pegar o zero, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Eu queria só reforçar um pouco aqui, né? Com alguns exercícios. Talvez na próxima aula, né, eu faça mais exercícios de progressão aritmética, né, do LIP, antes de começar a matéria nova, tá bom? Que seria soma de progressão aritmética. Então, aguarde a próxima aula. Até mais!